programa Papo Aberto vai falar sobre saúde, cuidados, vinhos e azeite. Gostou do tema? E nada melhor do que para nós e para vocês para falar sobre esse tema, uma pessoa que é renomada em Itajaí, que já tem um legado gigante, que é o senhor Rinaldo Ferreira. Mas antes dele falar, eu quero mandar um super beijo, um abraço aqui para o nosso patrocinador, querido Joel, que nos oferece no programa o Senhor Mate. Esse mate saboroso, que é feito de forma natural, gostoso, tem várias versões. Pêssego, limão, tem o natural, tem o concentrado que você pode diluir e fazer, acho que 4 ou 5 litros. Chegando o verão agora, né? Aliás, já está um calorzinho, né? Eu recomendo, Senhor Mate. É maravilhoso. Aqui em Itajaí você encontra na Beer House. Boa noite, tudo bom, Rinaldo? Boa Como você noite, tudo tá? bem? É um prazer estar aqui, é um prazer novamente falar contigo, né? Sempre muito bom. Que honra, que prazer, meu Deus, entrevistar pessoas, conversar com pessoas que têm conteúdo e que têm inteligência, eu gosto. E nada como você, né? Que vem, assim, eu acompanho a trajetória do Rinaldo há muitos anos. Desde lá atrás, longe lá atrás, quando ainda trabalhava na Record e tudo mais. Vim acompanhando e ele crescendo e explorando várias vertentes. Isso é muito importante, né? É sinal de que a inteligência ela não é fechada, não é parada, não é segmentada. Você expandiu em vários segmentos, né? Eu gosto de estar sempre estudando, né? Nunca parei de estudar e assim estudando coisas diferentes, né? Então, eu sou farmacêutico de formação, né? Mas assim sempre procurei ler bastante, estudar sobre diversos assuntos. Já foi diretor da faculdade da Univale, Não, da eu fui professor, professor professor de de farmácia, de odontologia, de farmácia. enfermagem, né? Ó, o currículo dele atualmente, presidente da Farma e Farma, gestor e mentor da Doutor Cuidado Saúde, vice-presidente do Brasil da SOCFIC e um grande apreciador de vinhos e azeites. E ele já trouxe aqui os paramentos para depois ele explicar tudo isso para gente. Que bacana, hein? Currículo e tanto! Certo, estou à disposição aí. Pode Começou perguntar que a lá gente vai atrás. conversando. E se formou aonde? Eu me formei na Universidade Federal de Santa Catarina, em farmácia, né? Depois Sim. daí fiz especialização, fiz mestrado na própria Universidade Federal de Santa Catarina e fiz doutorado em Sevilha e depois na UNB em Brasília. Mas desde pequeno quis ser farmacêutico? Não, eu fiz... Na verdade, quando eu fiz o vestibular a primeira vez, eu fiz para engenharia elétrica. Meu Cursei Deus. 2 anos e meio, né, para descobrir que não ia ser um bom engenheiro, né? E Olha. daí fiz o vestibular novamente para farmácia e foi onde eu me encontrei enquanto profissão, né? Sim. Então sou farmacêutico, né, com muito orgulho, gosto da minha profissão e dentro da Sim. profissão também, né, já trabalhei em diferentes áreas. Que legal, né? Aí, mas você na sua vida profissional, quando saiu da faculdade, foi atuar exatamente com o quê? Sim, e quando eu saí da faculdade eu fiz mestrado, né? E dava aulas enquanto isso. Também, nessa época, também para me manter, também eu tive um quiosque na beira da praia, em Balneário Camboriú, onde vendia Jura? sorvete, cerveja, essas coisas assim, né? Para conseguir Sério? dinheiro para montar a minha primeira farmácia. Né? A Jura? farmácia que eu montei aqui em Itajaí. Vim para Itajaí para montar a farmácia, Que né? é a A farmácia homeopática Visnaturi, que existe até que hoje. existe até Tem hoje, quantos faz anos? 33 anos. 33 anos de Meu Deus, farmácia. sim. Né? E ali, no mesmo ano que eu abri a farmácia, né, em sociedade com a minha esposa, que também Sim. continua na farmácia, continua minha esposa também até Que hoje, né? legal, muito bem. E já comecei a dar aula na Univale, né? Sim. Dei aula na Univale por 22 anos, também tenho muito vinte orgulho e de ter, dois anos de Univale. ter passado pela E Univale, quanto né? tempo você ficou nesse quiosque na beira-mar, depois que se formou? Foi uns
enquanto estava estudando ainda, né? Sim. E daí, enquanto estava fazendo mestrado. Foi uns 3 anos, mais ou menos. Aham, 3 ou 4 3 anos. anos. O Reinaldo Ferreira é de uma família tradicional de Itajaí, pode-se dizer assim, né? De uma família que você tem vários irmãos, né? Todos começam com R. Se puder citar o nome deles Tá, e o que eles fazem. irmãos eu tenho 2, né? O Ricardo Ferreira e Rovani Ferreira, que moram em Balneário Camboriú atualmente. Sim. Né? O meu pai é Rogério Ferreira. É isso. E daí os irmãos, meu pai também moravam aqui em Itajaí, né? Sim. A Rosni, o Rubens, o Ronei. Né? E então também realmente era uma família do meu pai, era uma família de vários O irmãos, né? Rosni que chegou a ser procurador aqui de Itajaí. E isso da Previdência, né? Também foi professor na Univale também de Direito, né? Isso, era Direito renomadíssimo. Eu Previdenciário, fiz quantas isso, entrevistas com ele. isso. Ele era seu Meu tio. tio. Exatamente. Que bacana, né? E daí, depois disso, montou a primeira farmácia aqui em Itajaí, há 33 anos atrás. Isso, 33 anos atrás, né? E daí fui trabalhando na universidade, em alguns cursos de especialização, a gente foi dando aula também, né? E em 1997, nós fundamos também aqui em Itajaí a Farm S.A., né? Na época como uma associação de farmacêuticos, né? Em 1997. E em 2002 que passou a ser uma empresa, sociedade anônima, que passou a ser uma franqueadora. Né, que hoje a gente tem 154 farmácias espalhadas por todas as regiões do Brasil. Né, desde 2009 eu sou presidente da Farm S.A. Sim, que Também. legal. São quantos anos? 97 montou, mas era uma Em associação. 1997 a gente montou como uma associação de farmacêuticos proprietários de farmácias. Né, aqui em Itajaí, todos Sim. aqui de Itajaí. Né, e daí em 2002 a gente viu que como associação era um pouco difícil de trabalhar, né? Daí a gente fundou uma empresa, uma sociedade anônima. Que legal. E dali a gente começou a trabalhar no modelo de franquia. Né? A Farm é uma franqueadora. Né? E hoje, Olha só. em 17 estados, a gente tem farmácia. Que legal. Mas você chegou aí para laboratório mesmo, né? E no laboratório você chegou a fazer os... Laboratório eu trabalhei, eu fundei aqui na Univale o Laboratório de Vigilância Sanitária de Flúor, que a gente prestava serviço, né, como Univale, para várias secretarias de saúde, né, para ver se tinha flúor na água e estava nas concentrações ideais, né, para o consumo humano. Sim. O flúor que é para prevenir cárie dental, Que legal, né? sim. Então, e as minhas pesquisas, enquanto trabalhava com pesquisa, né? Nos anos que eu trabalhei com pesquisa, a maioria delas foi nessa área de cárie, erosão dental, né? Nessa área mais voltada à odontologia. Apesar de também ter feito pesquisa com plantas medicinais, com homeopatia, né? A homeopatia foi muito forte na sua carreira, né? Sim, né? Até hoje. Até hoje a minha farmácia é homeopática. Né? Ainda dou curso em São Paulo e Curitiba de homeopatia e também de consulta farmacêutica, né? E até hoje ainda tenho uma paixão muito forte pela homeopatia. E continua uma demanda grande em relação à homeopatia, né? Sim, a homeopatia nunca cai, né? Nunca se perde. Então, sempre está estável ou com um leve crescimento, né? Olha então, nesses só. 33 anos, sempre a gente percebe um crescimento. Sim. Chegou a desenvolver fórmulas dos florais também, de florais ou não? Florais, não desenvolvi fórmulas, né? Mas na nossa farmácia sempre a gente teve florais também. Os florais de Bach, da Califórnia, do Himalaia, de Saint-Germain, de Minas. E assim, diversos sistemas florais a gente conhece, prepara, né? E sempre daí tem os terapeutas florais que fazem a prescrição, né? A primeira vez que eu ouvi a palavra florais, que eu sei procurar, só tinha na sua farmácia aqui na Visnature. Eu acredito que é bem provável mesmo, né? A gente já faz muito tempo que trabalha com os florais, dos 33 anos, eu acredito que mais de 30
a gente já preparava florais, né? Senão nos 33. Eu lembro até quem falou foi a psicóloga Glorinha na época. Sim, Ah, vai lá e pega o resto. é profunda conhecedora dos florais. Verdade, ela estudou bastante também, exatamente, que bacana, né? Então, bom, a Visnature continua aqui no centro na... José Bonifácio Malbo, Isso, né? número 100. Ali Isso, né? perto do ferry boat, né? Isso. Eu sei onde é que fica, assim. Aí foram assim, sempre novos desafios você foi enfrentando, né? Sim, então Meu eu Deus. sempre tive a farmácia, né? Mas por a boa parte da minha vida profissional trabalhei como professor. Hoje em dia ainda trabalho, né? Aham. Porque eu gosto de dar aula, é muito bom, né? Então, mas hoje não dou mais aula na graduação, né? Mas dou aula em cursos de pós-graduação. Sim, e no caso, quais são as matérias? É, mais na parte de consulta farmacêutica, né, para farmacêuticos, também de prescrição para cursos multiprofissionais, né, e de homeopatia especificamente também, né? Que bacana. A homeopatia é um assunto para a gente fazer um programa especial só desse tema, porque é vasto, né? Sim, tem bastante coisa para falar. Hoje ela continua. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha aquelas tosse comprida que falavam. Ah, e asma também. Sim. Aí a minha mãe tratava com umas bolinhas branquinhas, que era da homeopatia, aí resolveu. Sabe que a homeopatia ela pode ser usada para qualquer problema de saúde, né? A gente diz para qualquer problema, mas não para qualquer paciente, né? Então É, sempre tem que ver a gravidade e a necessidade do paciente, né? Mas a homeopatia, de modo geral, é um bom recurso. E os problemas respiratórios, assim, tem muitos artigos científicos que mostram a homeopatia sendo bastante efetiva, bastante eficaz para tratar problemas respiratórios, né? E quais mais problemas assim que a gente pode utilizar da homeopatia? Em princípio, qualquer problema de saúde, né? Então sempre tem que ver, né? Normalmente é o médico que vai fazer essa consulta, né? Mas Sim, também hoje alguns outros profissionais também estão habilitados, inclusive os sim, farmacêuticos, né? São sim, habilitados pelo Conselho Federal de Farmácia também para fazer a consulta farmacêutica em homeopatia e também a prescrição, né? Mas, assim, de modo geral, o que é mais comum são os médicos, né? Os sim. médicos fazerem a consulta e tratar. Daí o médico vai avaliar, né, o que pode ser tratado com a homeopatia, né, e o que, se precisar outro tipo de tratamento, né? Um paciente com câncer, por exemplo, É, normalmente vai ser necessário quimioterápico, às é. vezes uma Sim, radioterapia ainda, né? sim. Então, assim, conforme o problema de saúde do paciente, o médico normalmente vai decidir o que vai prescrever, só homeopatia ou homeopatia e mais algum medicamento ou algum outro tratamento, mesmo que não seja farmacológico. E no caso, assim, crianças que sofrem de amidalite, isso também, a homeopatia também ajuda? Sim, ajuda bastante, né? Temos muitos pacientes que passaram lá pela nossa farmácia, né? Que tinham problema de amidalite, faringite, laringite, né? Todos esses problemas, assim, que são comuns na infância, na adolescência, e tem um bom resultado com a homeopatia. Que bacana isso, né? Porque normalmente deu amidalite numa criança, vai direto para benzetacil. Ou já vai direto para o antibiótico. Claro, Ou depende do cirurgia, né? grau. Ou Sim. cirurgia. Então, e com a homeopatia, assim, a gente vê que tem uma melhora, né? Quando está numa crise, uma melhora rápida. E É, também quando tem um problema crônico, a recorrência, que é bastante comum ter na amidalite, né? sim. Então, também trata cronicamente para essa criança ter com menos frequência e cada vez ser menos intensa, né? E tipo assim, um tratamento mais prolongado seria daí no caso, o Isso, ideal. né? A gente tem que tratar a doença aguda agudamente, né? Não pode ficar esperando Agudamente. muito tempo para melhorar. E a Aham. doença crônica a gente tem que tratar cronicamente também, né? Uhum. Eu vejo assim que você entende tanto disso. O que faltou para você ser médico e ir para medicina? Não, foi uma escolha, né? Lá atrás eu Pois estudei é. quando eu estava fazendo engenharia elétrica e quis mudar de curso, né? De vida profissional.
Então, eu estudei todas as profissões e achei que farmácia era a área que eu gostava, né? E que gosto até hoje. Sim. Então, eu nunca tive a pretensão de fazer Ir para medicina. nem medicina, nem algum outro curso, né? Sim. Então, sempre, como farmacêutico, a gente tem bastante oportunidade de atuar em diversas áreas, desde o laboratório, né, de laboratório mais voltado à parte química, mais voltado à parte biológica, a produção de medicamentos, de cosméticos, de alimentos, né? Então, assim, as possibilidades quando a gente se forma em farmácia são muito amplas, né? São amplas, né? Que legal. E até com pessoas, né? Então, quando eu me formei, na verdade, não era tão comum o farmacêutico fazer a prática clínica, né? Sim. Atender pacientes, fazer consulta. E hoje em dia Hoje é uma área que está crescendo bastante. O farmacêutico está se especializando cada vez mais, né? Essa SOCFIC, que eu sou vice-presidente, né? É uma sociedade ibero-americana, né, que a sede dela em Barcelona, na Espanha, mas está em Portugal e os países aqui da América do Sul, América Central, Caribe, México, né? Então, todos esses países que a gente trabalha muito forte essa questão em espanhol a gente fala atenção farmacêutica, em português a gente traduz melhor como cuidado farmacêutico, né? Então, a gente se cuidar das pessoas. Então, hoje está muito forte, né? Em todos esses países a gente vem trabalhando para fomentar esse cuidado, né? De o farmacêutico estar cuidando diretamente das pessoas e não só através do medicamento, né? Isso facilita muito, né? Até porque a demanda hoje na questão da saúde é grande. Muitas vezes os pacientes encontram dificuldades na questão do acesso, né? Devido à demanda que é grande, né? Isso. E as farmácias, de modo geral, estão com as portas abertas, né? A maior parte do tempo. E já é uma porta natural de entrada para quem tem algum problema de saúde. Sim. Né? E o farmacêutico estando lá dentro e sendo capaz de fazer uma triagem, de fazer né, até uma diferenciação de um problema de saúde autolimitado de um problema grave, né? Para quando ele observa que o paciente tem um problema grave, e muitas vezes o próprio paciente não percebe isso, ele tem que convencer esse paciente que ele precisa ir ao pronto atendimento, ao pronto-socorro, ao consultório do médico, ao hospital, né? Então, e não simplesmente chegar na farmácia, comprar o medicamento e se automedicar. Porque isso vai ser paliativo, né? Isso, é paliativo e às vezes pode mascarar algum problema grave ou até aumentar o problema que o paciente já está. Exatamente. Né? Então, fazer essa diferenciação, né, é importante e sempre que o paciente precisa de um encaminhamento, né, esse encaminhamento deve ser feito com celeridade e com uma atenção séria, né, para que realmente esse paciente tenha logo resolvido o seu problema de saúde. Mas hoje em dia, sim, os clientes, digamos assim, que chegam com algum problema e queiram comprar algum remédio na farmácia, o percentual hoje de oferta em nível de remédios, qual seria a porcentagem assim, que exige receita? Sim, então, do que é vendido no Brasil, nas farmácias, então, aproximadamente 48% são medicamentos que exigem prescrição médica. Né? E se somar tudo que se vende na farmácia hoje, dá aproximadamente 67% é medicamento. Quer dizer, tem aí quase 20%, 15% a 20% dos medicamentos, né, do que é vendido na farmácia, são medicamentos que não exigem prescrição médica. Né? Isso em faturamento. Né? Então, sim, assim, então, boa parte, a maior parte dos medicamentos que são vendidos em farmácias são medicamentos que exigem prescrição médica. Como aqui no Brasil a fiscalização não é tão atuante, né? Então nem todos esses medicamentos que deveriam ser vendidos mediante uma receita médica,
é exigido essa receita, né? Então, deveria ser, mas não é. Né? Então, desses quase metade do que é vendido na farmácia, que deveria ser com receita médica, né? Uma boa parte é vendido mesmo sem receita. Né? O que a gente tem certeza que é vendido com receita médica são os medicamentos controlados, né? As drogas psicoativas. Sim. E também os antibióticos, né? Que há alguns anos atrás foi exigido também esse registro da venda. Né? Então, hoje no Brasil tem o SNGPC, uma sigla aí que quer dizer que é o sistema que faz essa gestão da venda desses medicamentos controlados, né? Então, Sim. isso funciona bem e realmente esses medicamentos dessas categorias, que são muito importantes, a receita médica, né? Imprescindível realmente que seja. Então, a gente sabe que praticamente em todo o Brasil são vendidos realmente mediante a receita médica. Tem se percebido, assim, que, vamos supor, uma receita de um médico de um postinho. Hoje, a data já vem prescrita impressa. E você tem 30 dias para pegar aquele remédio, comprar aquele remédio. Passou disso, as farmácias não aceitam mais. Já vem impresso, ele não precisa mais nem colocar a data. Já está ali impresso. Eu achei interessante isso. A data é importante porque também, assim, a gente se vai no médico e ele faz uma prescrição, daqui um ano, daqui a 6 meses, provavelmente aquele medicamento não faz mais sentido para aquele paciente, né? Então, a não ser alguns medicamentos de uso crônico, né? Então, tipo o antihipertensivo, então o paciente usa normalmente por meses, às vezes até por anos, o mesmo medicamento na mesma dose. Né? Mas essa avaliação tem que ser feita periodicamente, porque às vezes aquele medicamento não está mais dando o resultado que deveria dar. Sim. Né? Então, isso tudo Para falando... qual questão que você falou? A hipertensão. Hipertensão. Né? Então, para controlar a pressão arterial... Sim. Então, para diminuir risco cardiovascular, né? Conheço pessoas que dizem assim, que começa a passar mal com sintomas que a gente percebe assim, meu Deus, vai dar um AVC. Daí, mas você toma remédio? Eu sou hipertensa, mas você toma remédio? Sim, quantas miligramas, né? 10. Mas quanto tempo tu toma 10? Então tem que aumentar essa dose? Isso, né? Por isso daí tem que ser feita essa avaliação periódica, né? Isso também os farmacêuticos têm feito o acompanhamento farmacoterapêutico, que é monitorar como é que está a saúde das pessoas. Então, né, podem fazer uma vez por semana, uma vez por mês, ir na farmácia medir a pressão arterial, né, e o farmacêutico pode orientar, né, se está tendo resultado, se não está, se os níveis estão aceitáveis, se está fora dos valores de referência. Né? E daí, nesse caso, o farmacêutico não vai alterar a prescrição do médico. Ele, vendo que tem algo que pode estar errado, ele vai encaminhar ao prescritor, normalmente o cardiologista, né? Para que o cardiologista avalie se o paciente teve melhora, se não teve, né? E se está mantendo a pressão arterial nos níveis que deveria. Né? E fazer o ajuste. Às vezes só muda um pouquinho a dose, né? Às vezes tem que incluir um segundo medicamento. Né? Então, sempre assim é importante, a gente sabe que, né, que no caso desse de hipertensão, a pessoa cuidar muito dos seus hábitos. Mas eu tô com remédio, mas gente... Então, ter uma atividade física regular, diária, né? Cuidar na alimentação. Então, isso tudo é importante também, né? Exatamente. Mas a pessoa tem que também, quando precisa de medicamento, usar esses medicamentos. Na verdade, para se ter saúde, vamos supor assim, o que você orienta, quais são os pilares, digamos? Porque eu sei que você já faz uma alimentação super saudável, né? Que já é de costume seu, né? Sim. Então, eu também faço consulta com pacientes, né? Então, praticamente todos os meus pacientes, né,
Tem algumas coisas que, prescrevendo medicamento ou não, normalmente a gente prescreve algum medicamento isento de prescrição médica, né? Mas para praticamente todos os meus pacientes eu vou prescrever alguma atividade física, né? Diária, então que se torna um exercício físico, né? Então eu sempre vejo o que o paciente gosta de fazer. Então tem gente que gosta de andar de bicicleta, tem gente que gosta de fazer caminhada, natação. Sim. Então, eu vejo o que a pessoa gosta, ou mesmo pilates ou academia, né? Então, a gente vê o que o paciente gosta de fazer, que é fácil para ele fazer e Sim. que ele cumpriria aquele Sim. exercício físico diário, né? Sim, que é o principal, né? Isso, então, exercício, a questão da alimentação, para cada problema de saúde, então a gente vai ver que tem alguns alimentos que são mais indicados, que esse paciente deve comer com mais frequência, tem outros alimentos que ele deve evitar de comer, né? Então, para cada problema de saúde, a gente vai ter alimentos que a gente vai sugerir, né? O maior consumo ou menor consumo. Que E ótimo! também, Isso, outra sim. coisa, assim, nos últimos tempos também, tem o que está muito prevalentes são os problemas emocionais, né? Então, Está principalmente a grave essa ansiedade, situação. depressão também, né? Mas assim os problemas relacionados com a ansiedade. Então, tem muitos pacientes que a gente encaminha para psicólogo, em alguns casos até para psiquiatra, né? Mas para todos os pacientes onde essa ansiedade é moderada, ou não é tão intensa, né? A gente sugere algumas medidas também, como Sim. meditação, né? Com certeza. Unir o Lazer. espiritual, né, o emocional, ao Isso, físico, né? Tá aí agora a medicina integrativa também, que acredito que cuida disso tudo também, né? também. Mas eu queria saber assim, eu imagino que como é o brilho dos seus olhos é o doutor Cuidado. É isso mesmo? Isso. Doutor Doutor Cuidado. Cuidado surgiu como? Nós queremos saber. Porque Aham. é um projeto incrível, é algo extraordinário para Itajaí e região. Sim. O Doutor Cuidado surgiu aqui em Itajaí mesmo, né? Numa conversa minha com a doutora Liege, que é professora na Univale, né? E falando sobre... A gente acaba se frustrando um pouco quando a gente vê que a saúde é tratada não da forma que deveria, mas sim como doença, né? Quando a pessoa já está com a doença instalada, daí que ela busca o recurso, É. né? E nós sempre achamos que a gente deveria manter as pessoas saudáveis, né? Não deixar elas adoecer, né? Ou também fazer um diagnóstico precoce no começo da doença, né? Então, prevenir doença, né? Então, Sim. em primeiro lugar, promover a saúde, depois prevenir doença, né? Para depois tratar doença, né? E a gente viu que assim muita gente diz para nós, né? Mas já tem plano de saúde. Daí a gente pergunta brincando, né? Mas esse plano de saúde é plano de saúde mesmo ou é um plano de doença? Tu É. usa ele quando? É. Né? Quando está saudável ou quando estás doente, né? E daí a gente começou a pensar como que a gente vai então fazer algum negócio que seja negócio também, mas que cuide das pessoas para que elas não adoeçam ou adoeçam menos, né? Então daí a gente criou a Doutor Cuidado como uma startup da Farm Pharma aqui em Itajaí. Né? Estamos fazendo piloto aqui em Itajaí para depois ir para outras cidades. E aqui em Itajaí já várias empresas já acreditaram, né? Entenderam a Doutor Cuidado, onde a gente tem um cronograma de atendimento, né? Das pessoas que trabalham numa empresa. Então, essa empresa nos contrata. No primeiro mês, a gente, no primeiro, segundo, terceiro mês, a gente faz uma mentoria em saúde individual de cada colaborador daquela empresa. Nossa, que lindo Né? isso. Avaliamos 40 e poucos indicadores de saúde, né? E vemos o índice de satisfação em cada nível da pirâmide Maslow, daquele trabalhador na empresa, né? E apontamos para aquela pessoa o que ela deve fazer. Então, fazemos uma mentoria em saúde, né? Quando precisa de encaminhamento, né, para o SUS ou para um plano de saúde,
ou para um sistema privado, Sim. né? A gente faz esses encaminhamentos conforme também o bolso de cada pessoa, né? Claro. E o que vai resolver vai ser resolutivo para ela. E quando ela não precisa desses encaminhamentos, a gente vai ver essas questões também, né? Sim. Que vai ajudar na saúde. Questão de meditação, de hobbies. Daí também entra a questão das degustações que a gente faz, Vamos essas falar. experiências, né? Que a gente Sim. faz. E depois do terceiro mês, então, a gente faz uma mentoria da empresa. Com aqueles dados que a gente obteve de todos os colaboradores, a gente não passa para a empresa os dados individuais, mas a gente passa os dados consolidados daqueles pacientes, né? Sim. Para que a empresa melhore o ambiente de trabalho, melhore o clima organizacional, né? Melhore o bem-estar físico e emocional daquelas pessoas. Que vai render como funcionário para a empresa, né? Todo mundo vai ganhar. Isso. A empresa ganha porque os trabalhadores vão estar mais engajados com a empresa, vão estar mais felizes, vão querer ficar mais tempo naquela empresa, né? Sim. Tem uma grande rotatividade de mão de obra hoje em dia, né? Sim. A mão de obra está muito fluida, né? É muito fácil passar de uma empresa para outra. Então, a retenção de talentos é muito importante, né? E a produtividade também é muito importante. Então, a gente colabora com isso na empresa. E para cada empresa, a gente faz propostas de trabalho diferenciadas, né? Específica para aquela empresa. Olha, personalizado, então. Personalizado. Mas qualquer pessoa pode se associar. Qualquer pessoa Aberto pode ao público. contratar o programa de cuidado integral, que é esse programa que a gente oferece para as empresas, né? Mas a maioria dos pacientes que a gente tem hoje, eles estão vinculados a alguma empresa e a empresa nos contrata pensando nessa melhoria do ambiente empresarial, né? Mas vocês oferecem um time de médicos Sim, e tudo mais, são né? diversos profissionais de saúde, clínicas parceiras, né? Então, multiprofissional e multiespecialidade também, né? Que vai atender conforme a necessidade. Então, a gente não fica encaminhando todo mundo para fazer Sim. exame ou para fazer consulta, né? Mas aquele que precisa, esse a gente convence ele, né? E facilita da Sim. voucher para que ele use, né? No caso, então, eu tenho algum problema, vamos supor assim, mas eu não quero ir para o SUS, eu não quero ir numa clínica particular, eu posso ir para Doutor Cuidado, digamos. E qual é o meu primeiro passo? Uma consulta com você? Como que funciona? Pode ser uma consulta comigo, com outros farmacêuticos, né? Ou já direto com o médico também, com um especialista. Então, a gente tem toda uma equipe multiprofissional, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, né? Profissional de educação física, massagista. Olha. Então, é uma equipe realmente multiprofissional que vai atender diretamente à necessidade, né? Então, quando a gente vai na empresa e faz a mentoria, então de lá a gente já encaminha para aquele especialista ou para aquele profissional que melhor vai resolver a necessidade do paciente, né? Mas existe alguma coisa assim, no seguinte sentido, que a pessoa, para ter esse acesso, ela tem que pagar uma mensalidade, alguma coisa nesse... Se associar, digamos assim. Mais ou menos. Então, assim, a pessoa pode acessar diretamente a plataforma Doutor Cuidado, né? drcuidadosaude.com.br. Né? Acessando ali, ela já pode ter acesso e solicitar uma consulta. Mas o programa de cuidado integral é quando a gente se responsabiliza, né, pela pessoa por um período de 12 meses. Eu falei dos 3 primeiros meses que a gente faz a mentoria em saúde individual. No 4º mês, a gente faz essa mentoria empresarial, né, essa coletiva. Depois, no 4º, 5º e 6º mês, vai ter o Dia da Saúde na empresa, onde a gente leva um profissional que aquela empresa como um todo precisa para melhorar o seu ambiente, o seu status de saúde, né? E bem-estar, não só saúde, mas de bem-estar também, né? Sim. Quer dizer, não de doença, né? Mas também para que ela se Então, mantenha saudável. E dentro desse, abrindo um parênteses aqui dentro do que você está falando, a maioria das doenças elas vêm de causas emocionais. E as pessoas que estão trabalhando muitas vezes com algum tipo de problema emocional
acaba gerando doença, afetando os demais. O que a gente tem observado, assim, sem citar nomes de Sim. empresas, né? Mas a gente tem observado que em algumas empresas os problemas relacionados à ansiedade, né? Então, causados pelo que as pessoas chamam de estresse, de excesso de trabalho, de relacionamentos tóxicos dentro do ambiente de trabalho, né? Sim. Um chefe mais autoritário, um colega mais negativista. Então, isso tudo vai influenciando a pessoa. Também, Então, essa lógico. carga emocional pode estar afetando. E a própria pressão pelo trabalho. Né? Hoje, a gente vive num mundo muito competitivo, né? Onde a competição entre as empresas gera uma competição dentro da empresa também, né? Sim. Né? Por entregar resultado, por cumprir Sim. meta, por entregar no prazo. Então, tem várias coisas que causam tensão nas pessoas. E aquelas pessoas, então, vão se estressar né, por essa carga de trabalho. Mas também a gente tem visto, em algumas empresas, problemas físicos causados, por exemplo, pela ergonomia. Então, pelas cadeiras que não são adequadas para o trabalho que a pessoa faz, pelo computador o tempo todo, né, olhando, que não está na altura adequada, ou que não tem o descanso a cada hora para descansar o olho, né? E assim, várias coisas que a gente observa. Também em algumas indústrias, o trabalho pesado, né? Que força a perna ou coluna. Então, isso tudo a gente olha, né? Para assim, pensar, nessa empresa, né? Esse paciente precisa melhorar tal coisa, e a empresa como um todo deveria cuidar mais dos seus pacientes nesse ponto aqui, né? Então, a Doutor Cuidado cuida mesmo. Cuida das pessoas, que né? Bacana, né? Cuidando das pessoas dentro da empresa, a gente acaba cuidando da empresa, né? Isso no contexto geral, que isso é muito importante. Recupera a pessoa como ser humano, tanto física quanto emocional e espiritual. Isso. E também, dentro do possível, a gente também faz experiências, né? De diferentes tipos, né? Então, tem uma experiência, cuidado de si, que segunda-feira a doutora Liege vai estar aplicando online, porque é uma empresa que ela tem funcionários espalhados pelo Brasil todo, né? Então, ela vai fazer online, né, com esse pessoal. É a primeira vez que a gente vai fazer essa experiência online, porque todas as outras a gente fez aqui em Itajaí, né? Já fizemos em diversas empresas, inclusive em colégios também. E sempre é muito legal, porque a ideia é mostrar para a pessoa que ela pode cuidar de si mesma, né? Tem muitas coisas que ela não observa, as escolhas que ela faz de alimentação, de exercício, etc., né? E tem que ter essa consciência, gente. Isso é muito importante. Tem que partir de você, né? Isso é o que vai dar o maior retorno a você querer se cuidar em primeiro lugar, né? Isso. Então, essa experiência, o cuidado de si, ela é obrigatória em todas as empresas onde a gente vai. Né? A doutora Liege conduz essa experiência. Sim. Né? E mostra para as pessoas, né, que as escolhas que ela faz, né, vai beneficiar ou prejudicar ela no curto prazo, no médio e no longo prazo. Né? Pode ser um hábito que ela leva para melhorar a sua saúde, manter a sua saúde, ou que em algum momento isso vai trazer doença para ela, né? Sim, sim. Então, e sempre ela sempre tem a escolha, né? A pessoa escolhe para que lado vai. Sim. E outras experiências que a gente tem feito, tem a experiência de degustação de vinhos às cegas. Mas isso é dentro do Doutor Cuidado? Dentro da Doutor Cuidado. É verdade. Né? Tem feito, Então, eu pensei agora, eu ia até te fazer essa pergunta. E para fazer o lazer e terapia, ele ainda se dedica para vinhos e azeites. Mas isso é um projeto dentro do Doutor Cuidado. Dentro da Doutor Cuidado, que a gente começou como um momento de descompressão para as pessoas, né? Para sair daquele momento de estresse e para um momento agradável, onde vai aprender um pouquinho também de alguma coisa, né? Sim. Nesse caso, a degustação de vinhos às cegas vai aprender um pouquinho sobre vinho, sobre a história do vinho, da uva, das regiões vinícolas, né?
dos países produtores, mas mais que isso, vai passar ali pelo menos umas 2 horas num momento agradável, batendo papo, relaxando, se descontraindo, né? Nossa, o vinho é tudo de bom, né? Vamos Até falar. experimentando o vinho, né? Isso E tudo daí tá junto. vocês desenvolveram e têm colocado em prática, porque volta e meia eu tenho recebido convite para participar desses encontros de degustação de vinhos e de azeites também, né? Sim, de vinhos a gente tem 2 experiências que está dando muito certo, já repetimos diversas vezes, né? E essas também, além do pessoal que já estão no programa de cuidado integral vinculado a alguma empresa, também tem ido pessoas também que não estão vinculados a nenhuma empresa, né? Mas querem participar especificamente daquela experiência. Então, a gente também tem feito algumas dessas experiências abertas e outras fechadas, né? Sim. E temos a outra degustação de vinho, que é leitura de rótulos e degustação de vinhos, né? Uma proposta um pouco diferente. E temos a degustação de azeites, né? Experiência de degustação de azeites. Também onde a gente fala dos diferentes tipos de azeitonas, as regiões onde é produzida, né? E degusta azeites monovarietais, para um efeito didático, né? Então, monovarietais é quando é só de uma azeitona, né? Azeite produzido a partir de uma azeitona. Então, normalmente a gente faz degustação de 5 azeites diferentes, né? Todos os azeites com uma acidez baixa, uma qualidade boa, azeite extra virgem, né? Esse aqui, por exemplo? Esse aqui é um azeite que ele é aromatizado, que depois de fazer a degustação dos 5 azeites monovarietais, daí a gente normalmente faz uma surpresa, né? Tem alguns azeites aromatizados, esse aí é aromatizado com limão, bergamota e baunilha. Né? Sério? Deve ser uma delícia! Isso, e normalmente a gente usa esse azeite daí harmonizado com alguma comidinha. Esse aqui especificamente... Uma ciabatta. Esse aqui especificamente eu tenho harmonizado com uma cheesecake sem a cobertura. Jura? Sério? Que quem faz para mim é a Luve Coffee, né? A cafeteria sim, aqui de Itajaí. Maravilhosa, sim. Né? E daí a gente coloca as gotinhas desse azeite aromatizado em cima dessa cheesecake e ela harmoniza muito bem, fica muito legal. Bergamota, que mais? Bergamota, limão e baunilha. Meu Deus! E tem outros azeites, tem uns 5 ou 6 aromatizados diferentes, né? Cada um a gente harmoniza com diferentes comidinhas, né? Então, gente, já tive oportunidade de ir numa degustação dos azeites. É realmente fantástico, assim, a diferença é muito grande entre um e outro, assim, né? Isso. É muito interessante. É só mergulhando mesmo, estudando e se dedicando para você ver, porque hoje tem o azeite normal que esquece, né? Aí tem o virgem e tem o extra virgem. Isso. Mas diz que o melhor é só o virgem, não é o extra. Não, o extra virgem é o melhor azeite, né? Para a saúde, Sim. Em termos de análise sensorial, de palatabilidade, né, de aroma, o extra virgem sempre vai ser melhor. O extra virgem, ele tem uma acidez de 0,1 até 0,8%. Passou de 0,8% até 1,5%, ele já não pode mais ser chamado de extra virgem. Ele pode ser virgem, né? E mais que isso, daí nem virgem, né? E na cozinha, digamos, aonde eu posso utilizar esse azeite extra virgem? Extra virgem pode usar para todo tipo de alimento, né? Em salada, em comida quente, né? Algo que vai no forno ou mesmo na frigideira. Né? Lá na Espanha, eles fritam os churros no azeite de oliva, né? Sim. Então, azeite de oliva é um bom azeite, inclusive, para fritura. Aqui no Brasil tinha um mito, né? De que azeite de oliva não pode ser aquecido. Nenhum azeite deve ser aquecido,
além do ponto de fumaça, né? Existe um limite, digamos assim, Isso, né? um limite de temperaturas. A partir da temperatura, qualquer azeite, qualquer óleo, né? Não Sim. vai ser E saudável. quais são as regiões mais ricas hoje de plantação da azeitona? Azeitona. A maior parte do azeite produzido no mundo é produzido ali em torno do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo, né? Então, naqueles países da Europa, do Oriente Médio, e norte Sim. da África, né? Aquela região ali produz 85% do azeite produzido no mundo. Né? Mas aqui nossos vizinhos Chile e Sim. Argentina, aqui entre paralelo 30 e 50, 30 e 45 na verdade, né? 50 é para o vinho, né? Então, para o já vamos azeite falar agora é do entre vinho. 30 e 45. Sim. No Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, é o maior produtor brasileiro de azeite, apesar de ser recente comparando com os outros países, né? Mas é o que produz no Brasil há mais tempo e em maior quantidade. Né? Mas temos azeite produzido aqui em Santa Catarina, inclusive nas degustações deste ano, eu já incluí um azeite catarinense, dois Da azeites Serra, né? catarinenses, aqui de Rancho Queimado. Rancho Queimado. Né? Que nome, posso fazer propaganda, Claro! né? Quinta do Vienzo. Né? Quinta do Isso, eles Vienzo. têm um lugar ali, um local que faz um receptivo, quem Que quiser ir visitar, dá para ir lá bacana. visitar, né? É tipo uma pousada. Isso, eles têm uma estrutura com onde pode fazer a visita às oliveiras, né? Que coisa A mais produção do linda! azeite. Então, é interessante, quem quiser Sim. pode ir lá visitar. Temos 10 minutos ainda. Vamos para os vinhos Vamos agora. lá. Essa parte é maravilhosa também. Pode falar? Então, posso, né? Então, aqui, quem estiver vendo, né? Aqui Sim. nós temos uma roda de aromas, né? Sim. Onde a gente vê os aromas que a gente pode encontrar no vinho. Então, quando eu faço a degustação de vinhos às cegas, a gente começa com um treinamento olfativo, onde eu Sim. levo várias verduras, frutas, né, e mais a minha caixinha de aromas aqui com essências, né, de aromas que normalmente são encontrados nos vinhos, né, que podem ser Sério? encontrados, né, alguns. Então, por exemplo, um Malbec tem Então, o Malbec pode ter, né, dependendo da altitude onde ele foi cultivado, Sim. as uvas, né, do Malbec, ele pode ter mais frutas vermelhas maduras ou frutas negras, né? E pode ter especiarias também, nesse de aroma de especiarias, né? Então, o Malbec é um vinho que normalmente ele é frutado, mas ele pode também passar por barrica. Sim. E essa barrica pode trazer aroma amadeirado, defumado, tabaco, chocolate. Nossa, que loucura. Né? Então, isso tudo de coco. Né? Então, pode ter diversos aromas diferentes conforme a uva, conforme o processo de elaboração do vinho e conforme o processo de afinamento do vinho. Quer dizer, o envelhecimento do vinho também pode trazer aromas terciários. Né? Tanto em barrica, como hoje em dia está sendo muito comum as vinícolas começarem a fazer o afinamento do vinho fora da barrica, em tanques de inox ou tanques de cimento. Olha só. Né? Jura? De concreto. Então, para não ter o aroma da madeira, mas ter o processo de envelhecimento do vinho para trazer aromas terciários que não sejam da madeira. Uau! Então, a gente tem conseguido, né, os vinhos espetaculares, né, sem passar por madeira também. Nossa, o tinto seco continua sendo o... Vinho tinto seco é o que a gente toma em maior quantidade, né? Que se tem mais o hábito de tomar. Sim. Né? Mas só falando em vinho tinto seco já é uma enormidade de variedade que a gente tem, né? Então a gente tem muitas uvas diferentes, países diferentes, produtores, né? E dentro de cada país regiões diferentes. Né? Então aqui pegando o Brasil como exemplo, que a nossa história é muito recente, né?
Então, aqui do Rio Grande do Sul, ele começou a ficar mais forte na década de 70, né? Principalmente depois dos anos 90, mas na década de 70 começou a se fortalecer. E aqui em Santa Catarina, no ano 2000, então foi ontem, né? Praticamente. Quando a gente fala lá da Europa, a gente fala de 1200, 1500, sim, ou de sim. antes de Cristo, né? Sim, sim. Milênios. Já se produz vinho. Aqui a gente está falando de 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas né? se tornou um celeiro, Santa Catarina. Sim. Então, Santa Catarina, eu tenho feito visitas vinícolas daqui, inclusive tenho levado grupos também para visitar, né? Pois é, que incrível. E a gente tem visitado vinícolas que estão fazendo vinhos excepcionais, né? Então, aqui em Santa Catarina, a gente tem os vinhos de altitude de Santa Catarina, né? Que é uma indicação geográfica, uma indicação de procedência. E esse vinho de altitude, então, como tem uma grande amplitude térmica, uma grande diferença de temperatura entre o dia e a noite, então a gente consegue produzir um vinho que vai ter uma graduação alcoólica legal, mas que também vai ter uma acidez. A acidez no vinho vai trazer frescor, vai trazer vida, vai deixar esse vinho mais vivo, né? Mais alegre. Uau! E os aromas também, né? E também o tanino, quando a gente fala de tinto, também um tanino mais gostoso, Sim, né? sim. Além disso, espumantes também, né? Eles têm feito Sim. excelentes espumantes em Santa Catarina. Espumantes principalmente branco, mas também tem alguns espumantes rosé, né? Aqui em Santa Catarina também eu vejo assim que tem um vinho muito legal, é o Sauvignon Blanc, né? Que é muito melhor do que o produzido nas outras regiões, inclusive no Rio Grande do Sul, Sim. né? E também o Pinot Noir, É. que é um vinho tinto, Sim. mais leve, né? Com menos intensidade de tanino, né? Sim. Com uma qualidade também excepcional. Sim. E tem as uvas também italianas, que aqui em Santa Catarina também estão aparecendo assim com uma qualidade também muito interessante, né? Olha que bacana. Gente, que demais. Esse é um assunto que tem que fazer assim, ou um documentário, ou trazer você mais vezes, ou ir lá fazer uma reportagem especial, né? Demonstrando mesmo, né? Porque é rico de informação. E, assim, aliás, quando vai ter as próximas degustações? Então, nós temos uma degustação de café, que é uma outra experiência que a gente Meu faz, né? Deus do Tudo tem um céu. formato, a gente coloca num formato que, sim, que seja gostoso, que tenha algum conhecimento, né? Mas que a pessoa que está lá, ela não vê o tempo passar. Então, Olha normalmente só. demora umas 2 horas, né? Essas 2 horas a pessoa nem Sim. percebe porque é muito gostoso estar lá, né? Então, essa de café que vai acontecer agora na última segunda-feira do mês de agosto, se eu não me engano, é dia 28, na Luve Coffee. Né? Então, pode se informar lá, ou pode também entrar na Doutor Cuidado, a gente vai colocar nessa semana que vem. DR Cuidado. DR Cuidado Saúde.com.br. DR, D de doutor, DR Cuidado, saúde.com.br. Lá tem todas as informações sobre tudo que a gente conversou Isso. aqui. E daí, dia 28, uma segunda-feira, vai ter degustação de cafés De no café. Luve Coffee. Luve É uma Coffee, que fica aqui segunda-feira. no centro de Itajaí. Isso, na rua Almirante Tamandaré. Tá? Eu sugiro que faça a inscrição antes, porque algumas dessas experiências Deve que a ser gente tem curioso, feito deve ser bem bacana. tem lotado, né? Então, daí quando Sim. esgota as vagas, a gente não permite que entre mais Sim, tá pessoas. certo. Né? Senão não tem proveito. Senão não fica agradável para ninguém, né? É, né? E em outubro, daí a gente vai voltar com as degustações de azeite e de vinho também. Né? Agora, esse mês de agosto, a gente já fez a de vinho, né? E também já fiz uma de azeite também. Então, mas em mês de setembro não vai ter. Mas em outubro, a gente volta também com degustações de azeite e de vinho. Uau! Além disso, a gente tem algumas outras, né? Que aos poucos a gente vai divulgando e vai passando para vocês. Traga mais tá? eventos para nós aí, porque são oportunidades assim que a gente gosta, né, de prestigiar, porque além de acrescentar no conhecimento da gente, também acrescenta no sabor, né?
Que bom, adorei sua presença, gostei do assunto, nossa, amei tudo. Que Deus te abençoe imensamente para trazer muito mais conhecimento para a gente, mais projetos, mais ideias, que a gente agradece. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Me chamando, eu venho. Muito obrigada e até a próxima. Até. Valeu! Obrigada para você que esteve com a gente até agora aqui. Fiquem com Deus e até semana que vem, segunda-feira. Um beijo!